1 Reis 19, versículos 1 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga anem. E aí eu vou te dizer, vai para a célula. Vai para a célula. Na célula você aprende muita coisa. O culto é bom, o culto é bênção. Sabe como é que eu tenho para mim o culto? O culto é um posto de gasolina, um posto de combustível. Você vem para cá no domingo e aí a gente enche o seu tanque para você estar forte, para você superar a semana com uma palavra vinda do trono de Deus para a sua vida. Mas na célula é um momento de comunhão, é um momento de aprendizado, aonde a gente discute aquilo que a gente aprendeu aqui no domingo. Então você que não está em célula, por favor, vai para uma célula, isso vai te ajudar muito. Isso vai enrijecer a sua musculatura espiritual, vai te dar força na palavra para você suportar os dias maus. 1 Reis, capítulo 19, é uma história muito interessante, preste atenção nessa história. E Acabe era um rei, fez saber a Jezabel, a rainha, tudo quanto Elias, o profeta, havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem.
E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os que não se dobraram a Baal, toda boca que não o beijou. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela leitura da tua palavra. E eu peço que o teu Espírito Santo venha com graça e que o Senhor possa me dar capacidade de pregar essa palavra, de falar aos corações, ministrar com ímpeto, com autoridade, principalmente que possa trazer cura aos corações e transformação e salvação em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Eu quero dar uma pausa na minha série de valores que eu estou falando ao longo de setembro para falar sobre um outro tema hoje. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo não é apenas um mês de prevenção ao suicídio, mas é também um mês de esperança. O texto que nós fizemos leitura, ele revela algumas coisas. Este homem era um profeta, e não era um profeta qualquer, se posso usar essa expressão qualquer. Ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Seu nome era Elias. Esse Elias, ele passou por situações incríveis. Ele teve experiências com Deus fora do comum. Ele profetizou sobre Israel, porque Israel estava debaixo de uma corrupção no governo muito grande. E ele profetizou seca. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus mandou que ele fosse para o ribeiro de Querite, e lá ele ficou. E quando ele estava ali, ele bebeu da água do ribeiro, e Deus lhe enviou aves. E estas aves levavam comida para ele. Quando o ribeiro secou, ele foi para Sarepta. E em Sarepta ele foi à casa de uma viúva. E essa viúva estava passando por privações. Ela estava passando por um momento difícil na sua vida. E Elias disse: faça uma comida para mim. E ela disse: olha, o que eu tenho de comida aqui é para eu e meu filho comer hoje e morrer amanhã. Mas ela foi submissa à voz do profeta, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, nunca mais faltou farinha na botija e nem azeite no vaso para aquela mulher. Elias, ele sai dali agora, e os reis mandam soldados prendê-lo. E quando os soldados se aproximaram, ele estava num outeiro, e eles diziam: desce daí. Ele dizia: se sou eu homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti, todo o teu destacamento, toda a tua tropa. E fogo de Deus caía e consumiu os soldados. Isso aconteceu por 2 vezes. Mais tarde, ele reúne todo o povo no Monte Carmelo. E ele disse: olha, até quando vocês cocheareis entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, segui-o, se Baal é Deus, servi-o. Vamos fazer um desafio. O Deus que for Deus, ele responderá por meio do fogo. Nós vamos matar um novilho. Cada um mate um novilho. Coloque o novilho sobre a lenha, mas não coloque fogo. Se Baal for Deus, que caia fogo de Deus e consuma o holocausto. Se o Senhor de Israel é o Deus de Israel, que caia fogo de Deus. Os profetas de Baal, 450, eles clamaram a Baal e nada aconteceu. Mas quando Elias orou, fogo caiu do céu. Fica imaginando essa cena. Fogo descendo do céu e queimando o holocausto. Depois ele ora e então a chuva volta. 3 anos e meio depois. E quando esse homem então passa por tudo isso, ele sai dali de onde ele estava. E no capítulo 19, ele recebe uma mensagem. A rainha Jezabel mandou uma mensagem para ele dizendo o seguinte:
amanhã, a essa hora, você estará morto. Aquela mensagem me encheu tanto com aquele homem, que ele começou a ter alguns sintomas, e a Bíblia começa a narrar os sintomas dele. Então eu fico imaginando o profeta Elias hoje, se tudo isso tivesse acontecido em pleno ano 2025, e depois de tudo isso, alguém diz: Elias, você não está bem, você precisa procurar um médico. E aí Elias vai a um médico, ele se assenta no consultório, e ele começa a contar a história para o médico: doutor, eu não estou bem. Eu recebi uma ameaça de morte, e depois disso eu tenho sentido muita ansiedade. Eu estou com muito medo, eu estou com uma angústia, eu me isolei, eu até demiti o meu ajudante, eu mandei ele embora, porque eu não quero que ele me veja assim, com vontade de morrer. Sabe, doutor, eu só quero ficar deitado, eu não quero conversar com ninguém. Se eu pudesse, eu tomava Zolpidem todo dia, o tempo todo, porque eu não quero ver ninguém. Eu não tenho vontade de nada, eu não tenho apetite. Doutor, o senhor sabe me dizer o que é isso? O que o médico lhe diria? O que o médico lhe falaria? Você está com depressão. Quando eu leio esse texto, me vem duas coisas ao coração. Primeiro, por muitos anos se falou que depressão é falta de fé. Por muitos anos se falou que depressão é coisa de gente que não tem Deus. Por muito tempo se falou que uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem depressão. Então o que eu vou fazer com o que está escrito aqui com Elias? Vou rasgar? Vou amassar a página e falar que não tem nada disso escrito? Elias era um homem cheio do Espírito Santo. Talvez do Antigo Testamento, na minha opinião, ele é o segundo mais cheio do Espírito Santo. Elias era um homem que Deus falava com ele. Então todas essas teses de quem não tem fé, de que depressão é coisa de gente que não tem fé, que depressão é coisa de gente que não tem Deus, de que não crê em Deus, tudo isso cai por terra, porque ele era um homem de Deus, ele era um homem de fé. E ele agora apresenta um quadro depressivo. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo, que mesmo você sendo pessoa de Deus, mesmo você sendo uma pessoa de fé, você está sujeito a passar por uma situação assim. E a segunda coisa que esse texto me ensina é que se você passar por algo parecido com isso, Deus é poderoso para te ajudar a sair dessa situação. Quando eu leio esse texto, eu percebo que gente deprimida, ela tem um hiperfoco em problemas. Ela dimensiona as coisas ruins e ela diminui as coisas boas. Porque você observa que ele vem de uma sequência de milagres assim, espantosos. Mas ele não dá foco nisso. Ele dá foco no WhatsApp, na mensagem de WhatsApp que a Jezabel mandou para ele: vou te matar, amanhã você estará morto. Se nós compararmos o Elias do capítulo 18 com o Elias do capítulo 19, parece que nós não estamos falando do mesmo homem. A pergunta que fica é: o que faz um homem que enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo agora morrer de medo e se deprimir com uma ameaça de uma mensagem? O quê? O que nos leva a entrar num estado depressivo baseado nesse texto? Tudo começa com uma história que ele conta para si mesmo. Versículo de número 4, ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Fique com sua Bíblia aberta em 1 Reis capítulo 19, que eu vou pregar de uma forma, vou ler todo o texto, e vamos trabalhar versículos e versículos aqui. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu em si a morte. Olha, ele foge
para não morrer, e ele pede o quê? A morte. Confusão mental. Ele foge de Jezabel para não morrer e faz uma oração pedindo que Deus lhe mate. E aqui ele conta uma história. Qual é a história? Já basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. A autoestima dele está lá embaixo. Ele faz uma comparação. Não existe problema no mundo, existe o problema dele. O que ele diz? Eu sou o único, só eu fiquei. Sabe, esse é um mal, porque quando começamos a entrar nesse estado, parece que o mundo não tem problema, só nós temos problema. Parece que o nosso problema é o maior problema de todos. Para mim, uma das ferramentas mais poderosas de cura para um estado depressivo é você sair da caverna, porque ele foi para a caverna. E quando você sai da caverna, você vê que existem pessoas cuja situação delas é muito pior do que a sua. O grande problema é que nós pensamos dentro de uma caixa. Não existe problema pior que o meu, não existe problema maior que o meu. Como pastor, eu estou muito envolvido com os problemas das pessoas, as mazelas, e eu me deparo com cada situação que tem hora que eu digo para mim mesmo, eu não tenho problema. Quem já vivenciou isso? Quando você se envolve e você vê o sofrimento de algumas pessoas, você diz, e eu pensava que tinha problema, eu não tenho. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque ele precisa pensar fora da caixa. Elias, ele cometeu um grande erro. E qual foi o erro dele? De colocar a expectativa em Acabe e Jezabel. A tristeza dele é porque essa série de milagres que vieram acontecendo, na cabeça dele, ele pensou, agora vai haver um avivamento em Israel. Os reis se converterão, Jezabel e Acabe, eles se converterão. Ele colocou uma expectativa. Na cabeça dele, ele disse, agora tudo vai ser debaixo de oração. Os reis, antes de tomarem uma decisão, eles vão consultar os profetas, haverá um tempo de oração, haverá um tempo de jejum, as crianças serão consagradas a Deus, os templos e altares de Baal serão derrubados, e a lei de Deus se tornará a constituição do nosso país. É o que ele imaginou. Porém, ao invés de honra, ele recebe uma mensagem de morte. E foi ali que ele se frustrou. E por que ele se frustrou? Porque ele colocou expectativa sobre os outros. Se eu fizer isso, fulano vai fazer aquilo. Muitas das nossas frustrações, muitas das nossas decepções são frutos de expectativas erradas que nós colocamos sobre a vida das outras pessoas. Observe suas frustrações. Grande parte delas é porque você tinha uma expectativa que fulano, que o marido, que a esposa, que o filho, que o colega de trabalho, que o patrão, que o sócio, que você tinha uma expectativa que ele agiria de uma forma e ele agiu de outra forma. Elias, ele se deprimiu porque ele fez plano para os outros. E é isso que às vezes a gente faz. A gente faz plano para os outros. Meu irmão, muitas vezes a gente nem consegue resolver ou efetuar, executar os planos que nós fazemos para nós. O que dirá planos para os outros? Eu não tenho controle sobre a vida de ninguém. Nem em algumas situações que acontecem comigo eu tenho controle. Como é que eu posso me culpar por escolhas dos outros? Quanta gente carrega um fardo sobre as costas, um peso de culpa. Ah, se eu tivesse lá, aquilo não teria acontecido. Ah, se eu tivesse feito aquilo outro não poderia ter aquele desfecho. Ah, se eu não tivesse nascido,
os meus pais não teriam se separado? Até quando você vai carregar essa culpa sobre você? Você não tem controle sobre a vida dos outros. Mal você tem controle sobre a sua própria vida. Eu digo mal por quê? Porque tem muita coisa que você não gostaria de comer, que você sabe que não pode comer e você come. Tem muita coisa que você sabe que você deveria fazer e não faz. Se você não consegue controlar nem o seu estômago, você vai controlar o quê? Na vida dos outros. E Elias, ele tinha essa expectativa. E muitas vezes nós temos, se eu sou culpado, porque se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse naquele lugar, se eu tivesse naquela hora, talvez aquilo não teria acontecido. Será que você é tão poderoso assim, que acha que é capaz de interferir no destino das pessoas? Para que trazer sobre si essa culpa? E outros, eles culpam a Deus. Não, porque se eu fizer a coisa certa, Deus vai fazer do meu jeito. Quantas vezes eu vejo isso no nosso meio? Eu não tenho que fazer a coisa certa para Deus fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer o certo porque é certo. Eu não faço certo para aplauso. Eu não jogo para a torcida. A gente faz coisas certas porque elas devem ser certas. Porque é o correto. É claro que Deus está vendo, sim, amém, glória a Deus por isso. Agora eu não posso culpar Deus por um plano, ou porque eu fiz, eu jejuei tantos dias e não aconteceu, Deus não fez. Até onde? Porque no plano de Elias, Deus levaria Acabe e a rainha Jezabel ao arrependimento. Deus tinha um outro plano para Acabe e Jezabel. E no plano de Deus, o rei Acabe e a rainha Jezabel não faziam parte dele. Somente ali na cabeça de Elias. Elias, ele só sabia uma parte do futuro. E eu fico feliz quando Deus me impede de saber muita coisa sobre o meu futuro. É possível que haja alguma coisa que eu prefira desconhecer no momento. Deus nos guarda muitas vezes de nós termos conhecimento do futuro, para nos livrar de um sofrimento premeditado. Já imaginou se você soubesse o dia que os seus pais partiriam? Sairiam dessa vida? Ou de outras coisas que possam lhe ocorrer? Como é que você lidaria com isso no presente? A gente, sem saber, a gente já conjectura, imagina e sofre por antecipação por coisas que não tem nada a ver e nunca acontece. A questão é, o que fazer quando eu fiz tudo certo, mas Deus não fez como eu planejei? A única coisa a fazer é confiar, como Jó confiou e disse: embora, ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Não importa o que aconteça, eu esperarei nele. O sentimento desordenado de culpa, ele acaba tirando a nossa percepção daquilo que de fato é a nossa responsabilidade. Uma das coisas mais importantes da vida é reconhecer o que é responsabilidade sua e o que não é responsabilidade sua, para que você não fique se culpando por coisas que você não tem culpa. Você não pode resolver todos os problemas à sua volta, e nem Deus espera que isso aconteça de mim e de você. Ele não espera isso. Quando você para analisar, Jesus veio ao mundo, pregou, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deixou milhões de problemas não resolvidos aqui na face da terra. Jesus resolveu o problema de quem queria mudança de vida. E existem pessoas que não querem. Nada mudará para quem não quer mudança.
Um homem um dia, um cristão, ele foi cortar o cabelo e quando ele estava ali no salão cortando o cabelo, ele aproveitou o momento e disse: eu vou pregar para o barbeiro. E ele começou a pregar. O barbeiro disse: olha, não perca seu tempo comigo, porque eu não acredito em Deus. E ele disse: como assim não acredito em Deus? Ele disse: não, Deus não existe. Se Deus existisse, não haveria tanta gente passando fome, não haveria tanta gente morrendo de mortes tão estranhas, não haveria tanta coisas ruins acontecendo dentro das famílias, tantos divórcios, tantos abandonos, tantas traições. Se Deus existisse, nada disso existiria, nada disso aconteceria. E aquele homem então, ele tentou falar com ele, mas ele não aceitou. Quando ele saiu do salão, ele encontrou um morador de rua. A barba vinha próximo do umbigo. O cabelo misturava, juntou tudo. Sabe aquela figura, aquele cabelo todo sujo, tudo misturado. E ele disse: ei, vem aqui comigo. E aquele homem foi com ele, e ele entrou no salão. E ele disse assim: eu vim aqui porque eu quero te apresentar esse moço que eu conheci ali. E ele disse: mas me apresentar por quê? Porque esse moço me fez acreditar numa coisa, sem me dizer uma só palavra. E ele disse: o que ele fez te acreditar? Eu acredito que a partir de agora, ao ver esse homem, que não existe barbeiro. Barbeiro é uma farsa, é uma mentira. Ah, por que você está falando isso? Porque se existisse barbeiro, esse homem não estaria com esse cabelo desse jeito, não estaria com a barba desse jeito. E ele falou assim: não, mas ele está desse jeito porque ele quer. Porque se ele quisesse mudança, ele não estaria assim. E o homem falou assim: da mesma forma, as pessoas estão passando porque estão passando, porque elas querem. Porque se elas quisessem mudança, Deus teria entrado na vida delas e mudar a vida de todos. Porque é isso que o Senhor quer fazer: transformar as nossas vidas, mudar a nossa vida. Jesus veio para isso. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Interessante quando a gente fala sobre essa questão de mudança. Elias, ele se abateu. E por que ele se abateu? Porque faltou nele um pouquinho de gratidão. A Bíblia tem dezenas de versículos que nos falam sobre gratidão. E Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é gratidão? Gratidão é a mudança de ponto de vista. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu vou contar uma metáfora para você entender. Aconteceu um acidente com um ônibus. Algumas pessoas morreram. O ônibus pegou fogo. Essas pessoas estavam voltando com suas compras. Algumas mercadorias foram queimadas. E 2 pessoas saíram do meio da cinza, do fogo. E uma delas gritava: acabou a minha vida. Tudo que eu ajuntei, todo o dinheiro que eu conseguia juntar e fiz compra, tudo agora foi carbonizado, tudo queimado, não sobrou nada. A minha vida acabou. E o outro, ele olhava para o lado, ele via o fogo, ele via as pessoas mortas, e ele olhava e falava: Deus, obrigado, porque eu estou vivo, e se eu estou vivo eu posso recomeçar. Eu poderia dar nomes para essas 2 pessoas, eu digo rótulos. Um, eu poderia chamá-lo de sobrevivente, e o outro, eu poderia chamá-lo de vítima. Diga comigo: vítima e sobrevivente. E qual é a diferença? Se os 2 estavam no mesmo ônibus, se os 2 passaram pela mesma tragédia, se os 2 passaram por tudo e as demais pessoas morreram, o que faz um ser vítima e o que faz um ser sobrevivente? O quê? Ponto de vista. O vítima olhou e falou: acabou minha vida, virou um inferno, porque tudo que eu ajuntei na vida eu perdi agora. Mas o sobrevivente olhou para o lado e disse: obrigado,
Porque eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu posso recomeçar novamente. O que faz a diferença entre uma vítima e um sobrevivente é uma palavra: gratidão. Gratidão. Obrigado porque eu estou vivo. Não importa o que eu perdi, o que importa é que eu estou vivo e eu sou grato por estar vivo e eu posso recomeçar. Ei, quem tem sido você na vida? Quem tem sido você, uma vítima ou um sobrevivente? Diante do caos que muitas vezes tenta se instalar na sua vida, diante das circunstâncias que você tem enfrentado, os problemas que você tem vivenciado, as perdas que você tem tido na sua vida, qual é o seu comportamento? Vítima ou sobrevivente? E lembrando que o que faz a diferença entre uma vítima e um sobrevivente é a gratidão. Gratidão é reconhecer e agradecer o que deu certo e não reclamar do que deu errado. No caso de Elias, ele poderia ter olhado para o desafio de Baal, para a chuva, para tudo aquilo que Deus fez. Sabe, é colocar o foco naquilo que você tem. Em João 6, Jesus ele multiplica os pães. Mas não havia pães, havia 5 pães e 2 peixes, para uma multidão faminta de 5.000 homens. E o texto diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus tomou os pães e deu o quê? Graças. Jesus colocou o foco dele naquilo que ele tinha: 5 pães e 2 peixinhos. E o nosso problema é que a gente, ao invés de colocar o foco nos 5 pães e nos 2 peixes, a gente coloca o foco nas 5.000 pessoas, que é gente demais e não vai ter comida. Esse é o meu problema. Provavelmente deva ser o seu. E por que a gente faz isso? Por causa do pecado. O pecado, ele corrompeu a nossa mente. A nossa mente, ela é mais focada no negativo do que no positivo. Pense comigo, o que mexe mais com as suas emoções? Olhe para mim, responda isso para você mesmo. O que mexe mais com as suas emoções? Ganhar R$1.000 ou perder R$1.000? Eu vou repetir. O que mexe mais com as suas emoções? Ganhar R$1.000 ou perder R$1.000? Perder. Sim ou não? Cara, perdi R$1.000, não vou nem dormir essa noite. Você fica desesperado. Não, ganhei R$1.000, oh, muito obrigado, ganhei, glória a Deus, aqui eu ganhei R$1.000, maravilha. Pronto, acabou. Agora perder R$1.000, 5 meses, 1 ano depois você ainda está falando daquilo. Gente, onde é que eu perdi aquilo? Não, alguém me roubou. Não pode, não caiu, como é que é? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque a dor de perder R$1.000 é maior que o prazer de ganhar R$1.000. Curiosamente, são os mesmos R$1.000, mas o cérebro funciona assim. O foco é naquilo que é negativo. O foco é naquilo que não deu certo. Então eu e você precisamos cuidar da nossa mente, porque ela é bombardeada o tempo todo com notícias ruins. Quantas vezes em minha vida eu me identifico com Elias, quando eu resolvo abrir mão de um sonho, de um objetivo, de um projeto, por causa de um incidente isolado, por uma decepção. Elias colocou expectativa em Acabe e Jezabel e ficou decepcionado. A pergunta que eu faço é: de quem é a culpa? Quando eu estou frustrado e decepcionado com A ou com B, a culpa é minha ou a culpa é deles? Quem colocou expectativa? Fui eu ou eles? Fui eu. Se eu coloquei expectativa e agora eu estou frustrado, não é sobre eles, é sobre mim. E quando eu leio esse texto, eu me identifico com Elias. Tudo certo, tudo perfeito. Deus respondeu todas as orações que ele fez. Coisas incríveis acontecendo. Agora o fato de Jezabel não se converter, ele quer desistir de tudo. Ó Deus, acaba comigo.
Ele recebeu um WhatsApp ali de Jezabel e agiu como se tivesse recebido um WhatsApp de Deus. Ele recebe uma mensagem de Jezabel e se comporta como se fosse Deus falando com ele, como se fosse Deus dando uma mensagem para ele. Às vezes nós damos muito mais importância às coisas que não merecem importância alguma da nossa parte. Palavras que não merecem nem respostas. Tudo aquilo que nós focamos cresce. Então põe o teu foco naquilo que compensa e não naquilo que não compensa. Elias errou. E errou porque ele confiou nos seus sentimentos. Ao invés de confiar nos seus sentimentos, ele deveria confiar no seu propósito e na sua missão. Estou fazendo o que Deus mandou fazer. Agora o que vai acontecer eu não sei. Eu sei que eu tenho que fazer o que o Senhor mandou eu fazer e ponto. E acabou. Ah, pastor, mas eu não posso. Eu tenho que ser sincero com minhas emoções. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Ei, ser sincero consigo não significa ser sincero com suas emoções. Não significa ser fiel aos seus sentimentos. E eu vou dizer para vocês, se eu tivesse um amigo que mente tanto para mim, como os meus sentimentos mentem para mim, eu não confiaria nele. Jeremias disse no capítulo 17, versículo 9: enganoso, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O texto está dizendo que o nosso coração é enganoso, ele mente para nós. Quantas vezes você teve sentimentos, você teve emoções, você acreditou nessas emoções, você acreditou nesses sentimentos, e não passou de uma farsa, não passou de uma mentira. Por isso eu digo, se eu tivesse um amigo que mentisse tanto para mim, como o meu coração mente para mim, eu já tinha terminado a amizade com ele há muito tempo. O que o texto está dizendo é: não confie no seu coração, não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos. Elias agora vai para dentro de uma caverna. E como que Deus tratou esse estado de depressão dele e o levou à cura? Quando Elias ele estava dentro da caverna, aí já lá na frente, versículo 9, observe o que Deus falou com ele. E ali entrou numa caverna, versículo 9, diz assim: e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Diga comigo, que fazes aqui, Elias? Diga, aqui. Diga, aqui. Quando Deus diz o que fazes aqui, é porque Deus estava ali com ele. Perceba que não é Deus do lado de fora da caverna dizendo: ei, o que fazes aí, Elias? Não, o texto está dizendo que o que fazes aqui, Elias. Parece algo simples, mas isso aqui é poderoso, porque mesmo com uma depressão, mesmo passando por tudo o que estava passando, dentro da caverna, Deus estava com ele. O que fazes aqui, Elias? Elias estava no sofrimento, Elias estava no medo, Elias estava na depressão, Elias estava com ansiedade, mas Deus não o abandonou. Deus estava com ele e disse: o que fazes aqui? Esse aqui revela que ele estava junto dele, porque se não o fosse, ele diria: o que fazes lá? O que fazes ali? Não, ele diz: o que fazes aqui? Para mostrar para mim e para você que não importa o que você esteja vivendo, Deus está nessa caverna com você. Até nos piores momentos da sua vida, nos momentos mais cruéis, em que você sente a dor da alma, que é uma das piores dores que existe. Quando eu leio esse texto, eu vou para o versículo 11. Olha o que diz aqui. Ele disse, Deus falou com ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor.
E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Olha só, mais uma vez, versículo 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto, saiu para fora, e eis que veio uma voz que dizia: o que fazes o quê? O que fazes o quê? Aqui. Quando ele estava dentro da caverna, qual foi a pergunta de Deus? O que fazes aqui? Quando ele vai para fora, qual é a pergunta de Deus? O que fazes aqui? Mais uma vez, Deus está o tempo todo com ele. Agora ele está do lado de fora da caverna e Deus pergunta a mesma coisa. E por que Deus pergunta a mesma coisa? Por quê? Porque ele estava preso. E onde ele estava preso? Preso no mesmo pensamento. Quando você vai para o versículo de número 10, ele conta uma história e no final do versículo 10 ele diz assim: só eu fiquei e busco a minha vida. Aí quando você vai para o versículo 14, mais uma vez ele diz, mais uma vez, só eu fiquei e buscam a minha vida. Observe, pessoas deprimidas ficam repetindo a mesma coisa, se culpando ou culpando alguém. E Deus diz: sai para fora, ou seja, pensa fora da caixa, mude o seu pensamento. Deus propõe para ele uma mudança de hábito. E aqui eu vou mostrar para vocês como que Deus usou ferramentas tão atuais para nós, porque temos conhecimento. Hoje é algo, conhecimento se espalhou e nós temos conhecimento. A geração que mais tem conhecimento até hoje somos nós. Olha o que Deus faz para curar essa depressão dele. Observe. Primeiro, versículo de número 5. Olha lá. E o anjo tocou e deitou-se e dormiu. Diga comigo, dormiu. Primeira coisa que Deus cuidou na vida dele: sono. Você precisa dormir bem. Qualidade de sono. Você não pode passar a noite acordado. Versículo de número 6. Olha o que diz. Versículo de número 6. E olhou, eis que a cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Diga comigo, comeu e bebeu. O que Deus mexeu? Alimentação. Primeiro, na onde? Sono. Segundo, na onde? Alimentação. Versículo 8. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. O que ele fez? O que o texto diz? Que ele o quê? Caminhou. Então o que Deus usou? Primeiro, sono. Segundo, alimentação. Terceiro, o quê? Caminhada, exercício físico. Olha só como que Deus vai trabalhando o sobrenatural de uma maneira física. E Deus o levou para o monte Horebe. O versículo 8 diz que ele foi para Horebe. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você sabe quantos quilômetros que dá isso aí? Imagina você caminhar 40 dias. Meu irmão, haja esteira, hein? Agora ele vai para Horebe. E por que ele vai para Horebe? Às vezes é necessário se afastar para silenciar o coração e para organizar os pensamentos. A gente precisa fazer isso. Ele afastou Elias, versículo 11, sai para fora, sai da caverna. Ele afastou Elias do ambiente. Por quê? Porque você não pode se curar no mesmo ambiente em que você adoeceu. Você não pode se curar no mesmo ambiente em que você
adoeceu. E esse lugar, esse ambiente que eu me refiro, nem sempre é físico. Muitas vezes são em atitudes, comportamentos, pensamentos que precisam mudar. Foi Einstein quem disse que a maior prova de insanidade de uma pessoa é fazer a mesma coisa e querer obter resultado diferente. Então você precisa mudar de ambiente. E mudar de ambiente é mudar de comportamento, é mudar de atitude, é mudar de reação, é mudar de pensamento. Porque se você continua do mesmo jeito, você nunca vai ser curado. E o versículo 13. Versículo 13, ele vai orar. Olha aí. E sucedeu que, ouvindo Elias, saiu, e eis que veio a voz do Senhor e dizia: que fazes aqui, Elias? E aí ele começa uma conversa com Deus. Ele ora. Então vamos lá. Primeiro ponto: sono. Deus mexeu no sono dele. Segundo, Deus mexeu na alimentação. Terceiro, Deus mexeu na onde? Exercício físico, caminhada. Quarto, ambiente. Sai para fora, pensa diferente, sai de dentro dessa caixa, tenta ver com outros olhos. E por último, oração. O que é a oração? A preocupação é uma conversa que a gente tem. Eu vou dizer assim, que a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não pode mudar. Isso é preocupação. E oração é uma conversa que você tem com Deus sobre coisas que Ele pode mudar. Quem entendeu? Eu vou repetir. Preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que você não consegue mudar. E oração é uma conversa que você tem com Deus sobre coisas que Ele pode mudar. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo o seguinte: todos nós temos dias difíceis, todos nós temos inúmeros problemas, e existem dias que são mais pesados do que os outros. Não sei se é assim com você, para mim é. Tem dia que eu levanto e eu falo: meu Deus, não acredito que sou eu. Tem dias que são pesados, e pesados sem que aparentemente nada esteja acontecendo para pesar. Ou isso acontece só comigo? Elias disse: tira a minha vida. Foi essa a palavra dele. Moisés, o homem que abriu o mar vermelho, num dia disse: se este é o trato que vais fazer comigo, então tira a minha vida, porque assim será melhor do que viver. Moisés, ele disse: Deus, se é assim, então tira a minha vida. Jó, sabe o que Jó disse? Capítulo 3, versículo 3: que se apague o dia do meu nascimento, e também a noite em que se anunciou, nasceu uma criança. Jó está dizendo: aquele dia em que eu nasci, que suma aquele dia. Aí alguns muito espiritualizados dizem que ele nasceu no dia 30 de fevereiro. Por isso que não tem. Nunca li isso na Bíblia. Mas vamos lá. Jeremias, sabe o que ele disse? Maldito o dia em que eu nasci. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que a minha mãe me deu à luz, que ele não seja bendito. Agora presta atenção. Elias disse: tira minha vida. Moisés disse: mata-me agora. Jó disse: maldito o dia do meu nascimento. Jeremias disse: maldito seja o dia que eu nasci. Todos eles são homens de Deus. Todos eles foram homens cheios de fé. Todos eles foram homens que tiveram uma vida entregue ao Senhor. Todos eles passaram por motivos e circunstâncias diferentes e desejaram morrer. Mas apesar de desejarem morrer, eles passaram por um desânimo profundo, por dor, por desespero, por tempestades, mas eles não destruíram a sua própria vida. Eles tiveram esperança. Eles tiveram fé. O seu nascimento não foi por acaso.
Deus tem um grande propósito em sua vida, confie nele. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Você vai passar por dias como Elias. Oh Deus, tira minha vida. O crente, né, quando é muito espiritual, e aí ele não quer falar assim, ele fala: volta Jesus, volta. Toda vez que você ouve um crente falando assim: volta, leva nós, Jesus, nos leva, é porque ele está querendo ir embora. Elias disse: tira minha vida. Moisés disse: mata-me. Jó disse: maldito o dia em que eu nasci. Jeremias disse: que esse dia se apague. Todos eles passaram por lutas, todos eles passaram por dias difíceis, mas todos eles viveram o que Isaías 40, 29 diz: ele fortalece ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor vive, está do seu lado nessa caverna. Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. E o que hoje é uma grande dor, amanhã se tornará um grande testemunho que vai ajudar muita gente. Se você crê nisso, se coloque de pé nesse momento e nós vamos orar, e nós vamos glorificar, porque o Senhor